Olá! Quando falamos sobre competitividade e mercado global, a infraestrutura que um país possui, como portos, aeroportos e estradas, é de grande importância. Hoje vamos debater aqui no Academia um trabalho que aponta a infraestrutura pública como fator determinante para o desenvolvimento social e econômico de um país. A tese do doutor em Direito, André Castro Carvalho, foi escolhida a melhor da área de Direito no ano de 2013 pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação. Infraestrutura sobre perspectiva pública, instrumento para o seu desenvolvimento. Tese apresentada como requisito parcial para a obtenção do título de doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O orientador, professor associado José Maurício Conte. Para participar do debate, convidamos o ministro substituto do Tribunal de Contas da União, Wéder de Oliveira, e Reinaldo Couto, professor de Direito Administrativo da Universidade do Estado da Bahia. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui na Academia. Agora nós vamos conferir um resumo do estudo do doutor André Castro Carvalho. O estudo aborda a infraestrutura como fator determinante ao desenvolvimento econômico e social, sendo de extrema importância o planejamento governamental nesse processo. A tese faz ainda uma abordagem sobre uma perspectiva de direito público, enumerando diversos mecanismos orçamentários que podem ser utilizados para o seu desenvolvimento, em especial para o Brasil. Por fim, o autor faz uma análise comparativa da atuação da China no setor de infraestrutura. Agora eu gostaria que você falasse sobre a metodologia utilizada no estudo. Muito obrigado também pela sua presença aqui na Academia. Bom, Tiago, muito obrigado. A metodologia que eu adotei no estudo foi, primeiro, uma abordagem histórica da infraestrutura. Comecei a perceber que o próprio uso do termo infraestrutura é um uso histórico, um contexto específico da época da Segunda Guerra Mundial e passou-se a ser disseminado a partir de então. O método histórico foi muito utilizado. Posteriormente, acabei utilizando muito do método interdisciplinar, ou seja, não só assuntos na área do direito, mas também economia, ciências sociais, até alguns conceitos técnicos de engenharia também eu tive que ir atrás para poder definir o objeto do estudo. E, bom, por fim, talvez a parte mais interessante, uma contribuição que eu pude trazer para o trabalho, foi uma análise comparativa com o que a China vem fazendo em infraestrutura, tanto em seu próprio território, como em outros países, em outros continentes, no caso específico da África. Tá certo. O doutor André separou para a gente 3 obras que foram fundamentais para a realização da tese. Vamos conferir. Facar, o último titã, um empreendedor americano na América Latina, de Charles Gold, editora de cultura. Sobre a China, de Henry Kissinger, editora objetiva. Orçamentos Públicos e Direito Financeiro, de José Maurício Conte e Fernando Facur Scaff, editora Revista dos Tribunais. Doutor André, qual foi a importância de cada uma dessas obras? Bom, a primeira obra do Farquhar, O Último Titã, é uma obra literária, histórica, e narra o principal projeto do país do início do século XX, que foi a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Foi um projeto que teve uma conotação política, de inclusive evitar um certo estresse diplomático entre Brasil e Bolívia. Também teve sua importância de desenvolvimento econômico-social da região de Porto Velho, inclusive a cidade surgiu por conta desse empreendimento. E ele narra o esforço que era para aqueles grandes empresários da época investir em infraestrutura e em caso específico do Brasil. Então foi uma obra que acabou me inspirando muito e trazendo esse olhar da iniciativa privada em grandes empreendimentos e com as suas dificuldades inerentes. A segunda obra do Henry Kissinger sobre a China foi interessante para a parte final da minha tese por conta da análise, sua experiência enquanto secretário de Estado do governo dos Estados Unidos, com relação às relações diplomáticas entre os países e principalmente a relação complicada que era com o líder chinês da época, que era o Mao Tse-tung. E também mostra como que essa relação produziu alguns frutos interessantes, foram investimentos em infraestrutura para o desenvolvimento do território chinês, o que acabou acarretando mais para frente o desenvolvimento econômico da China com o Deng Xiaoping. E a terceira obra, Orçamentos Públicos e Direito Financeiro, foi uma obra de referência, vários artigos que foram escritos para essa obra, acabei utilizando na tese, por conta da abordagem moderna e abordagem interdisciplinar de vários temas
afetos a finanças públicas, a direito financeiro, e inclusive de ferramentas e instrumentos orçamentários para o desenvolvimento da infraestrutura, que foi uma abordagem que eu dei específica na minha tese. Então, foram obras que contribuíram bastante para o desenrolar do trabalho. Agora é o momento mais aguardado aqui do Academia, que é quando você apresenta a sua tese. Fica à vontade. Bom, primeiro a minha tese, eu pensei em dividi-la em 6 partes, que foram as 6 primeiras abordagens que eu pensei dar ao tema, até o último capítulo, que é o capítulo comparativo. O primeiro capítulo foi um capítulo de análise histórica da infraestrutura, como eu havia comentado, a influência do militarismo na infraestrutura, de como as Forças Armadas no Brasil também teve uma importância no desenvolvimento da infraestrutura, como na Segunda Guerra os Estados Unidos e a Alemanha utilizaram a infraestrutura para poder, para a logística daquele momento histórico. Posteriormente, eu acabei fazendo uma análise histórica da infraestrutura no sentido de provisão. Ora, eu percebi que a provisão era preponderantemente do setor público, ora preponderantemente do setor privado. Isso traz uma certa tendência que eu acabei denominando de tendência senoidal. Então, ora você tem um foco mais privado, ora um foco mais público, e os grandes pontos de equilíbrio foram os pontos de grande desenvolvimento na civilização ocidental, principalmente, que foi a minha análise. Posteriormente, no segundo capítulo, eu trouxe um pouco do que seria um conceito de infraestrutura, porque juridicamente a gente não tem uma definição muito clara do que é infraestrutura, a gente tem leis que definem de forma taxonômica. Infraestrutura é rodovia, portos, aeroportos, saneamento básico, mas não define exatamente qual é o conteúdo da infraestrutura. E isso, no segundo capítulo, eu tentei trazer algumas características específicas, por exemplo, o efeito rede. A infraestrutura ela tem que externar esse efeito rede, e esse efeito rede a gente percebe em várias outras tecnologias, por exemplo, na área de telecomunicações, com as redes sociais, e muito próximo ao que a infraestrutura exibe e como característica fundamental. Nesse segundo capítulo, acabei me inspirando muito na literatura da Alemanha, que trata muito a respeito de como conceituar a infraestrutura, e isso ajudou a definir, ao final, um conceito específico que eu utilizo ao decorrer da minha tese. A partir daí, eu passei para um terceiro capítulo com relação à utilização da infraestrutura como um instrumento estratégico do Estado, um instrumento de intervenção do Estado em diversos setores, e mostrando, por exemplo, tanto a questão da infraestrutura com foco para o desenvolvimento econômico, como para o desenvolvimento social e os seus reflexos com relação a esse tipo de abordagem da infraestrutura. Então, esse capítulo teve uma conotação mais econômico-social, um capítulo que extrapola até o âmbito de análise jurídica. Então, foi um capítulo interessante que pôde também dar as bases para os próximos capítulos. O quarto capítulo, especificamente sobre a provisão da infraestrutura, eu analisei o aspecto do financiamento. Então, como que se dá o financiamento público, o financiamento privado, e como esse movimento ocorreu principalmente no Brasil, no século XX, e acabou, talvez, o momento que mais se discutiu a respeito foi na década de 90, da forma de provisão da infraestrutura, na linha daquela tendência senoidal que eu havia comentado anteriormente. Após isso, feito esse primeiro bloco, o segundo bloco do trabalho, eu passei a analisar a questão do planejamento na infraestrutura. E como hoje, quando a gente fala em infraestrutura, é um tema totalmente conectado ao planejamento, e há poucas ferramentas de planejamento que, na prática, o que se utiliza para a infraestrutura são as ferramentas tradicionais e constitucionais, como o plano plurianual, a principal ferramenta existente, que é a ferramenta constitucional disponível. A partir daí, a ideia foi tentar analisar alguns instrumentos que tentam trazer uma outra lógica de planejamento, como o Programa de Aceleração do Crescimento. Então, analisar um pouco a natureza jurídica e se ele seria ou não um planejamento para a infraestrutura. Então, no trabalho eu chego a uma conclusão específica que eu deixo para o interesse do leitor posteriormente. O sexto capítulo, que é o capítulo mais de direito orçamentário, que eu trato de alguns instrumentos orçamentários para o desenvolvimento da infraestrutura. Então, algumas ferramentas que acabam flexibilizando o fluxo de recursos e provocam uma descontinuidade, por exemplo, contingenciamento de recursos para grandes empreendimentos, então isso acaba sendo um problema para o desenvolvimento da infraestrutura, e outras ferramentas que poderiam ajudar, como, por exemplo, alguma vinculação de receitas, como a gente já houve no setor rodoviário, com combustível, né, com recursos, impostos sobre combustíveis. Outro ponto específico, despesas mínimas obrigatórias, como é feita
como é feito, por exemplo, em matéria de saúde e educação. Uma outra proposta interessante é você vincular ao percentual do PIB, como a Coreia do Sul também faz no seu país, e isso traz uma continuidade nos investimentos em infraestrutura. Conforme a economia cresce, você acaba investindo também em infraestrutura. Então, esse capítulo trouxe o uso dessas ferramentas e a análise do endividamento também, e nesse aspecto específico, como as parcerias público-privadas se inserem nesse contexto do endividamento público, foi o mote desse capítulo. Por fim, o capítulo derradeiro, o último capítulo, trouxe a análise comparativa com a China e como a China investe em infraestrutura em seu território, uma maneira peculiar de investimento, que difere muito dos países ocidentais, e como ela vem estruturando um modo de investimento em outros países, que é o chamado modo angolano. O modo angolano que é uma estruturação de troca de recursos naturais por infraestrutura, e mostra que a China, na verdade, está mais interessada na exploração dos recursos naturais do que no pagamento do financiamento e efetivamente no desenvolvimento dessa infraestrutura. Então, isso, com esse cenário de investimento da China na África, que ela replicou para outros países, no final eu faço uma pergunta se isso poderia ser aplicável na América Latina, e também chego a uma conclusão própria a respeito, que na minha visão a resposta negativa, não nesse formato que hoje é estruturado na África. Teria que haver um formato que trouxesse realmente o desenvolvimento econômico-social. Uma curiosidade, de forma bem rápida, você ficou na China quanto tempo analisando? Eu fiquei um mês e passei por 2 universidades, uma que chama Universidade de Nankai e a outra é a Universidade de Jilin. Uma fica perto da Manchúria e a outra perto de Pequim. Tá certo, tá aí a explicação sobre a tese. Nós vamos fazer uma rápida parada e na volta do intervalo vamos debater a tese de hoje aqui no Academia. Até logo. Estamos de volta com a Academia e agora vamos debater a tese de André Castro Carvalho. O estudo analisa a infraestrutura pública como fator de desenvolvimento social e econômico. Mas antes do início do debate, vamos conferir algumas publicações que você também pode ter acesso. A Coisa Julgada Penal e seus Limites Objetivos, de Eric Lavoura, editora Atlas. O Contrato de Doação, de Pablo Stous Gagliano, editora Saraiva. Abuso de Direito e Direitos Subjetivos, de Tiago Rodovalho dos Santos, editora Revista dos Tribunais. E a tese do Dr. André deu origem a esse livro aqui, O Direito da Infraestrutura, Perspectiva Pública, da editora Cartier Latam. O livro foi publicado no ano passado, em 2014. Agora nós vamos começar o nosso debate. Eu quero passar a palavra aqui primeiro para o professor Reinaldo fazer a pergunta. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite feito pela TV Justiça, gostaria de cumprimentar o apresentador Tiago, o doutor André, o doutor Weder, e falar um pouco sobre a atuação privada e a atuação estatal. Essas atuações são definidas pela nossa Constituição. A atuação estatal é definida taxativamente. Nós temos, em relação à atividade estatal, 6 funções. A função constituinte originária, a função constituinte derivada, a função executiva, a função legislativa, a função judiciária e a função política. A Constituição não enumera a atuação privada. Agora, interessante que no artigo 173, ela trata de uma atuação estatal anômala, diferente da atuação estatal comum, qual seja o Estado intervindo na atividade econômica. O Estado só pode intervir na atividade econômica em 2 situações, basicamente. Imperativos de segurança nacional, e isso o professor André tratou muito bem na sua tese, quando a gente trata de infraestrutura relacionada com atividades militares. Então, é lógico que o Estado pode criar essa infraestrutura atuando como agente privado para defender a sua soberania. E temos outro flanco de atuação estatal na atividade privada, que é quando existe relevante interesse coletivo. Mas o interesse coletivo aí não está relacionado apenas ao interesse público. Nós temos, lógico, como uma espécie de interesse coletivo, o interesse público, mas nós temos também o legítimo interesse privado. Assim, doutor André, surge a minha
dúvida, o meu questionamento. É lógico que o Estado vai agir em certas situações, principalmente quando há inviabilidade de lucro, vai intervir na atividade econômica, criando infraestrutura. Mas o Estado não pode todo o tempo fomentar e executar obras de infraestrutura ao mesmo tempo. Então, eu lhe pergunto, como equilibrar, como fazer essa comunicação, como achar um ponto de equilíbrio entre as necessidades estatais de infraestrutura, que vão ter reflexos, obviamente, na iniciativa privada, e o interesse do setor privado na realização imediata de lucro? Bom, muito obrigado pela pergunta bem interessante. No trabalho, acabei analisando quando havia a ideia de que se o Estado deveria ter um protagonismo na iniciativa privada, o que eu cheguei à conclusão é que você tem realmente uma complementaridade entre os setores. Então, hora em que o Estado foi muito mais atuante, a infraestrutura não cresceu da forma como deveria, e hora quando a iniciativa privada foi muito preponderante, existiram problemas em que o Estado precisou atuar depois para, por exemplo, regular algumas infraestruturas, questão do livre acesso em ferrovias nos Estados Unidos, depois a questão da desregulamentação do setor aéreo nos Estados Unidos também, principalmente os Estados Unidos nesse período de vanguarda no século XX, que acabou desenvolvendo muitas infraestruturas na época, mostrou que o ponto de equilíbrio é necessário, que é remetendo à sua pergunta. Agora, o que a gente percebe hoje é uma certa tentativa na iniciativa privada em tentar introduzir novos mecanismos de investimento em infraestrutura. Um caso interessante é o caso de telecomunicações. A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, projetos de empresas de TI, em que, por exemplo, é oferecido Wi-Fi à cidade inteira, como uma forma paralela ao serviço público que você tem de telecomunicações via celular. Então, isso vai acabar provocando outro ponto de tensão em que vai haver necessidade de uma nova regulamentação e nesse movimento meio que pendular, senoidal, hora vai, hora vem, o ponto de equilíbrio sempre é achado em alguns determinados pontos da história. E é aí que a gente consegue identificar grandes ondas de crescimento econômico e desenvolvimento social. Agora vamos passar a palavra então para o Dr. Weder fazer a pergunta dele. Fique à vontade, doutor. Muito bem. Inicialmente, eu também gostaria de agradecer o convite da TV Justiça, cumprimentá-lo pela apresentação, doutor André Castro pela bela obra que escreveu, doutor Reinaldo Couto. Também, antes de fazer a pergunta, gostaria de dizer que a obra é muito bem escrita, é de uma leitura muito agradável, aborda a história, é uma verdadeira aula sobre infraestrutura. E é uma obra também bastante importante nesse momento em que nós discutimos que crescimento econômico deriva muito de investimentos públicos e investimentos privados. O Brasil agora está sendo instado a encontrar meios de incrementar esses investimentos para dinamizar o crescimento e melhorar o bem-estar social, que é o objetivo final dos investimentos e também da nossa Constituição. E nós percebemos ao longo do tempo que a relação entre governo e setor privado em matéria de investimento tem esse movimento pendular, ora investimentos públicos, ora investimentos privados. Mas no Brasil nós estamos vendo cada vez mais as concessões, as parcerias público-privadas e a legislação procurando se adequar a novos modelos de gerenciamento dessa relação entre o público e o privado. Nós temos a lei de concessões, temos a lei de parceria público-privadas, mas recentemente nós vimos que outros modelos estão sendo gerados, principalmente no setor ferroviário, e há alguma discussão sobre a necessidade de aprimoramento ou de uma nova legislação. Então, a minha pergunta ao doutor André é: que necessidade de aprimoramento ele pôde perceber no seu estudo, também comparando com modelos existentes em outros países, que deveriam ser legislados no Brasil para dar a segurança jurídica ou adequar a legislação, o ordenamento jurídico aos novos modelos econômicos de parceria entre público e privado? Bom, obrigado, Weder, pela pergunta e pelos elogios, agradeço bastante. E a sua pergunta é bem pertinente, que hoje é um tema que eu acabo estudando muito, derivado do que eu desenvolvi na minha tese, e que é a ideia de como você adequar a legislação às novas necessidades que a gente está percebendo do século XXI.
Se a gente olhar a legislação de lei de concessões no Brasil, ela, no período de 95, que foi o grande período de grandes concessões, que acabou retomando a partir de 2007, 2008 no Brasil. E durante esse período a gente teve, nesse interregno, a lei de parcerias público-privadas em 2004. E o que hoje eu venho defendendo, que eu acho que seria muito importante para o país, é você ter uma legislação única que pudesse reger grandes parcerias com o setor privado, entre Estado e iniciativa privada, em obras de infraestrutura, e sem os rótulos que hoje existem entre concessão comum, patrocinada, concessão administrativa, que pode causar uma certa discussão jurídica quanto à sua viabilidade, até porque a legislação é taxativa, ela não permite aplicação de um modelo em outro, principalmente modelos de PPPs em concessões. Se a gente observar, por exemplo, o Chile tem uma lei muito interessante, que é a Lei de Concessões, também da década de 90, que foi reformulada posteriormente para adaptar principalmente questões de arbitragem e outros pontos específicos, faz mais ou menos aí uns 2, 3 anos. E a Lei de Concessões chilena hoje, ela é uma lei que permite a criatividade do setor público e setor privado. Você tem projetos em que há subsídio, outros que não existem subsídios. Você tem, por exemplo, um edital de licitação em que o vencedor é aquele que oferece o menor preço e quem oferece a proposta, ele oferece uma concessão a custo zero, somente remunerado por receitas comerciais. Então, isso é muito importante para aeroportos, por exemplo, que as receitas comerciais são relevantes. E fazendo esse jogo de criatividade entre ferramentas, você consegue entregar melhores projetos. E hoje o que a gente percebe no Brasil é a grande dificuldade em entregar bons projetos, porque a legislação ela não acompanhou essa evolução na maneira de se estudar a infraestrutura e de se projetar o que você entende de como relevante para o país. Então, esse é um ponto interessante para concessões PPPs, uma uniformidade na legislação, talvez uma lei base, e que também deveria acontecer, e agora também deve ser a discussão nos próximos anos, com relação à lei de licitações e o regime diferenciado de contratações. Também surgiram 2 modelos, um modelo específico da década de 90 e outro modelo agora mais recente, a lei do RDC de 2011. E a ideia é que você realmente tenha uma legislação específica para compras públicas e outra legislação específica para concessões, e essa legislação permite uma certa criatividade da iniciativa privada, por exemplo, apresentando projetos, e uma criatividade do setor público também, em modelando concessões ou licitações que possam ser utilizadas de vários instrumentos. E com isso a gente consegue entregar serviços mais eficientes, mais baratos e que vão durar mais tempo para a sociedade. Continuando o nosso debate, vou passar a palavra para o professor Reinaldo. Professor André, nós temos 2 modelos de Estado que são comumente estudados. O modelo liberal e o modelo social. O nosso poder constituinte originário, ele não deixou claramente um modelo a seguir. Ele tem variado de acordo com o plano de governo de quem está exercendo o poder, a chefia do executivo. A gente teve um modelo mais aproximado do liberal num passado recente e hoje tem um modelo mais aproximado do Estado social. Aí eu me recordo de uma expressão que o senhor utiliza de forma recorrente, que eu achei muito interessante, que é correr atrás do prejuízo em relação a obras de infraestrutura. A gente precisa correr atrás do prejuízo. Os países ditos em desenvolvimento estão correndo atrás do prejuízo em relação à infraestrutura. Aí eu lhe pergunto, professor André, em qual modelo a gente precisa correr mais atrás do prejuízo? No modelo liberal ou no modelo social de Estado? Muito interessante a pergunta, envolve bastante o que eu acabei discutindo na tese. O que eu acho que vai definir primeiro o investimento em infraestrutura é que ele deve ser um programa de Estado e não um programa de governo. Assim como hoje a gente tem, por exemplo, ferramentas constitucionais de direito financeiro, que é o investimento mínimo em saúde e educação. Então, você tem aquela despesa mínima obrigatória anual em que você tem que gastar e você sabe que com aquele dinheiro você pode entregar bons projetos e que não vai ter uma descontinuidade. Na infraestrutura a gente não tem isso, infelizmente. A gente teve no passado e hoje o que se tem são programas de governo, tanto federal, isso é uma crítica generalizada, federal, estadual e municipal. Você tem uma certa descontinuidade em projetos. O que você teria que ter é um grande plano nacional de desenvolvimento de serviços públicos e infraestrutura, e a partir daí
isso se coadunaria com um modelo também a gente tem do Estado Bem-Estar Social e não iria prejudicar o andamento conjunto das duas vertentes. E de forma que você pudesse, da mesma forma que a gente tem um plano nacional de educação, tivesse também um plano nacional em infraestrutura, um plano nacional na saúde, várias áreas com planejamento de longo prazo. Essa é uma diferença, por exemplo, da Índia e da China, que eu estudei bastante na minha tese. A Índia e a China eles têm os planos quinquenais, que são planos de orientação em todas as áreas de políticas públicas, então tanto áreas sociais como áreas econômicas, e sem ter essa dissociação, você, por exemplo, pode ter um investimento em estrutura que atenda os dois lados, principalmente saneamento, que tem um efeito multiplicador muito positivo em matéria de desenvolvimento social. Então, com um plano de Estado como esses países fazem atualmente, acho que a gente chegaria mais longe em matéria de infraestrutura. Realmente o tema é muito interessante, a gente poderia continuar, mas nosso tempo acabou. Gostaria de agradecer ao Dr. André Castro pela presença aqui no Academia, parabéns também pelo prêmio. O ministro substituto do TCU, o Éder de Oliveira, muito obrigado pela sua presença. O professor Reinaldo Couto, da Universidade do Estado da Bahia, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no Academia. Se você quiser mandar uma dissertação ou tese para ser apresentada aqui no Academia, o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Para rever a programação da TV Justiça, basta acessar o endereço que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. O Academia fica por aqui. Até o próximo programa.